Bom dia, meninas, né? Mais uma vez a gente encontra aqui para discutirmos esse tema muito relevante, que é trabalho e lazer em filosofia, certo? Hoje são 16 de março de 2021 e desde já eu já coloco aqui para vocês que essa temática, pessoal, essa temática, ela nada mais o último capítulo da primeira unidade da gente. E por isso eu já solicito a vocês que registrem no seu caderno esse tema, para que a gente possa estar fortalecendo esse conhecimento. Então, pessoal, na teoria de trabalho e lazer, né, a gente vai compreender aqui a diferença entre essas duas situações, para que a gente possa, a partir de então, dialogar no contexto da filosofia, tá? E aí eu começo com vocês já fazendo uma abordagem introdutória no que seria esse trabalho partindo, primeiro ano, da Grécia Antiga. Então, assim, ó, dentro da sociedade antiga, dentro da Grécia Antiga, né, que é onde a gente vai começar fazendo essa abordagem, como era visto o trabalho? Qual era o sentido, primeiro ano, desse trabalho, tá? Então, pessoal, na sociedade grega, ó, os homens livres considerados cidadãos, que eram considerados cidadãos, esses aí não tinham, por exemplo, a obrigatoriedade do trabalho. Os escravos, que eram considerados homens indignos, estavam fadados a esse trabalho. Logo, o trabalho para os gregos era uma atividade indigna. Ou seja, trabalhar era algo que provocava sofrimento, não era algo digno, por exemplo, né? No entanto, a distinção social na sociedade grega, o que diferenciava os indivíduos na sociedade grega, eram os que não trabalhavam e os que trabalhavam. Professor, então, como funcionava essa situação? Como é que eu consigo me identificar? Como é que eu consigo, a partir de agora, primeiro ano, relacionar essa questão do trabalho como fundamento? Então, os homens livres deviam dedicar seu tempo à polis. Os homens livres, ou seja, os homens que não trabalhavam, que não estavam fadados a esse trabalho, eles deviam estar, como é que eu poderia dizer, ligados, eles deviam estar dedicados a cuidar da cidade grega, né? E dessa forma, o que se mantinha o trabalho eram os próprios escravos. Logo esses escravos eram aqueles que produziam os alimentos para os seus donos e para si próprio. Então perceba que a noção de trabalho na sociedade grega, para aqueles que eram considerados cidadãos, era algo indigno. Então quem devia trabalhar? Os escravos. Quem é que não trabalhava? Os homens livres, correto? Então, pessoal, a gente começa abordando dentro dessa noção de trabalho, dentro do contexto da filosofia, a ideia de ócio. Professor, e o que significa esse ócio? Esse ócio aqui, primeiro ano, significa o seguinte: ele vai ter como primeira condição a ideia de tempo livre, né? Onde o indivíduo terá sua plena autonomia para obter o prazer pessoal. Esse prazer pessoal, pessoal, está ligado a quê? A felicidade, tá? E essa felicidade é o que vai ocasionar uma sensação de harmonia entre o seu psicológico, o seu bem-estar e a sua condição de existência enquanto ser humano. Outra noção de ócio é a ideia de descanso, recuperação física, psicológica para o trabalho, enfim. Por isso que a gente trabalha os 5 dias da semana e a gente para esse descanso no sábado e no domingo. Esse sábado e domingo, que os pais de vocês estão em descanso, a gente vai chamar, dentro do contexto filosófico, de ócio, ok? No entanto, esse ócio, ele não é um trabalho, não significa dizer que é aquele que não trabalha nem nada, né? Que também é um ócio, parando para analisar. Só que a relação que a filosofia faz aqui é trabalho e ócio, tá? Essa relação conjunta, não relação separada, né? Nesse contexto aqui não, tá? Então, nesse momento, a contemplação, para quem vai desejar a ideia do ócio, ele surge para aliviar o estresse
que é presente no nosso cotidiano. É uma forma de relaxar, de repousar, de você ir no parque, de você ir jogar uma bola, de você, né, assistir um bom filme. Isso estaria no tempo vazio, enquanto você não está trabalhando. Só que o seu material didático, ele traz uma abordagem bem interessante que envolve o ócio e o negócio. No entanto, turma, esse ócio e esse negócio, dentro das sociedades tribais, ou seja, lá na sociedade antiga, as pessoas vão dividir as tarefas de acordo com a necessidade, de acordo com a sua força, de acordo com a sua capacidade. E essa divisão de tarefa vai ser muito importante aqui agora, pessoal. Por quê? Porque não vai estar pautado na ideia de exploração por exploração. Então, cada um vai ter sua tarefa a cumprir, né? E, de fato, tudo que era feito pertencia à comunidade. Tudo que era realizado em conjunto, na tribo, pertencia àquela comunidade. Então não vai ter um ócio específico, porque o trabalho ele era coletivo, o trabalho não era individual. Segundo o Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo do século XVIII, ele começa a apontar que essa ideia do ócio, de fato, ele surge a partir do processo da propriedade privada, gerando assim uma desigualdade. Essa desigualdade, né, que passa a partir de agora na propriedade privada, ocorre quando, por exemplo, os terrenos eles eram campo aberto, e com a ideia de propriedade privada eu começo agora a cercar esse terreno, passando a ser meu. A partir de agora, dessa propriedade privada, passando esse terreno a ser meu, eu passo agora a ter que trabalhar especificamente para mim. Logo, eu não trabalho todos os dias. Os dias que eu reservo para o descanso, eu vou chamar de ócio. Ok, pessoal? Tempo livre e lazer. Um contexto histórico. O que é esse tempo livre? O que é o lazer? Professor, a ideia de tempo livre, né, vai ser muito útil ainda na antiguidade, né? Então a ideia de tempo livre não vem de agora. Era muito comum no tempo livre os reis ir caçar, né? Era muito comum no tempo livre se fazer, por exemplo, torneios, né, com animais. Então tudo isso, torneio de caça na antiguidade. Então essa perspectiva do tempo livre que a gente vai estar vendo aqui agora também será considerado, na perspectiva do que a gente está vendo aqui, a ideia de ócio, a ideia de vazio. E onde que vai aparecer essa ideia de ócio? Na filosofia, nas artes, no desporto, ou seja, quando eu passo a praticar determinado estilo artístico, modalidade artística, né? No desporto, que é praticar um esporte, aí o tempo livre ou o ócio. No entanto, essa articulação entre ócio, tempo livre e lazer vai se dever, de fato, à ideia de um trabalho. No contexto ao qual estamos nos referindo, será abordado na ideia de um trabalho, numa atividade no qual eu faço, eu pratico, só que eu utilizo esse ócio, esse tempo livre e esse lazer para o meu bem-estar. É como se eu fosse recarregar, primeiro ano, as energias para retornar depois do meu descanso. Isso ocorre com seus pais, isso ocorre comigo, isso ocorre com todos aqueles que têm um trabalho. Já pensou se a gente trabalhasse de domingo a domingo, sem ter um ócio, sem ter um tempo livre para praticarmos o lazer? Como estaríamos, por exemplo, como estaríamos, por exemplo, naquela segunda-feira? Seria péssimo. Então tem aqui algumas possibilidades de discutirmos o lazer. Dentre elas, algumas hipóteses sobre o lazer só existem duas possibilidades de uso do tempo. Duas possibilidades, primeiro, de uso do tempo. Qual é uma das possibilidades? O tempo para o trabalho e o tempo para o lazer. Professor, e o que seria esse lazer? Esse lazer, primeiro ano, é o tempo que eu não gastei trabalhando. Traduzindo, na semana eu tenho 7 dias. Porém, os 5 dias eu estou trabalhando. Tem gente que trabalha 6, que vai até o sábado. Mas o domingo, por exemplo, é minha folga. Essa folga é o meu dia de lazer.
Ah, professor, medir descanso? Medir descanso, justamente. Só que, pessoal, que cada indivíduo seleciona as horas dedicadas ao trabalho e ao lazer para que esse lazer reponha as minhas energias. Na atualidade, nesse contexto no qual vivemos, grandes indústrias, por exemplo, já disponibilizam, por exemplo, dentro do mesmo tempo de trabalho, por exemplo, sinucas, né? Para que as pessoas, enquanto estão depois do almoço, tem uma hora de almoço, no descanso ali, jogam a sinuca, jogam alguma coisa, ou seja, é um momento de lazer. Isso faz com que as pessoas elas voltem para os seus trabalhos de novo, mesmo sendo em curto espaço de tempo, tá? Porque a carga horária ela é um pouco puxada, para que aquelas pessoas elas tenham mais coragem, disponibilidade física e psicológica para retornar às atividades. Lazer como processo de semelhança dentro do trabalho. O que eu tenho de curiosidade que é preciso você destacar? O lazer é usado com alguns objetivos em relação ao trabalho. Primeiro, avaliação do potencial do lazer para ajudar no trabalho, ou seja, o meu lazer, o meu momento de lazer, o meu tempo de lazer, ou o meu descanso, ele vai me condicionar, filosoficamente falando, a uma estrutura melhor para desenvolver o meu trabalho. É como eu disse antes, imagina o professor Hélio dando aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já pensou segunda-feira de novo para recomeçar a trabalhar de novo na prática? Estaria péssimo, né? Eu não descansei, eu não tive um momento de lazer, eu não repousei, eu não tive um ócio, na verdade, tá? Então, lazer para melhorar a moradia, atividades de lazer ridas por horários e regras, e aqueles espaços de lazer no trabalho, como já disse, as grandes firmas hoje já fazem isso, né? Colocam a sinuca, colocam ali um joguinho para os operários praticarem enquanto repousam depois do almoço, né? Ao final da tarde, antes quando os operários saem, tem uma quadra sintética para jogar um baba, coisa parecida. Então, tudo isso tem feito para melhorar as condições do trabalhador na atualidade. Claro, não são todas as empresas que fazem isso, mas grande parte já pensa nessa linha, já fazem isso utilizando esse processo filosófico que estamos discutindo aqui, tá, pessoal? Então, o tempo livre na jornada diária, né? Eu tenho as campanhas de produtividade ligadas à competição de premiação, que também isso gera um desenvolvimento, né, na produção. Empresas que se aproximam das famílias dos funcionários, ou seja, você traz para a empresa, né, a participação da família, para participar de um evento, para participar. Então, tudo isso acaba, por exemplo, trazendo a fusão entre o trabalho e o lazer. O trabalho como mercadoria dentro da alienação. O que é alienar, pessoal? Alienar é você ficar condicionado àquela situação. Você não consegue, por exemplo, fugir daquela situação. Então, a gente vai ver que nesse processo de alienação, eu vou ter um dos pensadores que é muito, muito importante na filosofia, que é o Karl Marx, né? Então ele vai dizer o seguinte, na proposta de alienação. A exploração dos operários fica explícita em extensa jornada de trabalho, em péssimas instalações, salários baixos, a regimentação de crianças e mulheres como mão de obra mais baratas. E aqui o que eu tenho de interessante, pessoal? Esses movimentos, essa utilização da mão de obra de crianças, mulheres, vai gerar aí um processo de alienação, onde o operário, o trabalhador, vai estar condicionado, né, a liberdade desse trabalhador vai estar condicionado ao seu trabalho. No entanto, a pessoa deve trabalhar para si no sentido de que deve trabalhar para fazer de si mesmo um ser humano. Então, alienar é eu necessitar daquele trabalho, né? Eu estou preso a uma condição de trabalho, porque sem ele, por exemplo, eu não conseguiria como eu poderia dizer, sobreviver. Mas isso é suficiente, professor? Não. Quer ver uma coisa aqui, pessoal? No filme Tempos Modernos com Charlie Chaplin, mostra muito bem esse processo de alienação. Ele vai ficar tão condicionado, ele vai ficar tão alienado à máquina,
por exemplo, que ele só vai conseguir fazer uma das ações dele, que é apertar parafusos. Ele vai ficar desempregado e vai buscar outra fonte, outro trabalho, ele não vai conseguir, porque ele está alienado àquilo que ele fazia. Por isso que muitas vezes na sociedade do século XXI, a gente tem meio mundo de pessoas desempregadas, porque não tem formação suficiente para ocupar outros postos de trabalho. Eu estou alienado àquilo que eu faço, onde a sociedade tal, no qual estamos nos referindo, é uma sociedade diversa, é uma sociedade que exige qualificações distintas. Logo, eu não ficaria alienado àquela situação, ou eu como mercadoria, onde o patrão paga o meu salário e eu ofereço a minha força de trabalho. Aqui eu tenho duas correntes importantes dentro do trabalho, que é o Taylorismo e o Fordismo. Professor, é a mesma coisa? Não é, pessoal. Vejamos aqui. É que o seu livro também traz essa abordagem. O que seria o Taylorismo? A separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos, enquanto o Fordismo é produção e consumo em massa. Eu tenho também no Taylorismo a racionalização da produção, enquanto no Fordismo eu tenho a extrema especialização, ou seja, o funcionário, o operário, ele está condicionado a ter que se especializar, a ter que se preparar para estar ali. No Toyotismo tem o controle do tempo. Já no Fordismo tem a rígida padronização da produção. Tudo muito arquitetado, milimetricamente calculado. Aqui no Toyotismo tem o estabelecimento de níveis mínimos de produtividade, enquanto no Fordismo tem a linha de montagem. Professor, o que é isso mesmo, linha de montagem? Se vocês forem na fábrica da Ford, camaçaria ou coisa parecida, vocês vão perceber que lá eu tenho uma parte da fábrica monta a parte do motor, outra parte monta, ou seja, quando o carro monta por partes. Quando o carro sai lá no final, né, na linha de montagem, ele já sai pronto. Então, assim, isso é o que vamos chamar de linha de montagem, tá? Ainda sobre a alienação da produção, de novo, quem fala sobre isso é o Karl Marx. Ele diz o seguinte: a alienação acontece quando o produto do trabalho deixa de pertencer a quem a produziu. Professor, me dá um exemplo aí, por favor. Te dou. Imagine aí, pessoal, eu trabalho, um exemplo que eu vou dar, trabalho na fábrica da Ford de Camaçari. Eu produzi o carro é meu? Não. Mas como é que funciona essa parada? Pessoal, eu produzi o carro, logo, o valor que o carro tem é superior ao valor do meu trabalho? Sim. O lucro que o patrão teve é superior ao que eu produzi, ao carro que eu produzi? Sim. Mas aí eu pergunto, eu enquanto operário, estou tendo o lucro que o patrão teve? Não. Isso que Marx vai chamar de alienação. No entanto, pessoal, prevalece a lógica do mercado, onde tudo tem um preço, adquire um valor de troca. Isso é importante a partir de agora, porque na sociedade capitalista, eu vendo a minha força, eu, trabalhador, vendo a minha força em troca de um salário. No entanto, quando eu vendo a minha força em troca do salário, quando o patrão compra a minha força de trabalho com o salário que ele está me pagando, eu estou sendo mercadoria. Professor, eu não entendi. Imagine só, pessoal. Eu estou agora com essa aula aqui para vocês. Eu estou vendendo a minha força. A minha força é o conhecimento. Eu estou vendendo para a escola, para o castelo. Logo, o salário que me paga para eu passar esse conhecimento para vocês, eu estou sendo mercadoria diante do pensamento de Karl Marx, tá? Ou seja, eu estou sendo alienado a esse processo. No entanto, a partir desse pensamento, Marx vai chamar isso de fetichismo da mercadoria e retificação do trabalhador. Essa relação capitalista onde eu que estou com minha força de trabalho, que é o conhecimento, vendendo para a mente e ela pagando meu salário, eu tenho aqui uma alienação da produção, tá? Eu também tenho aqui algumas discussões a apresentar para vocês, que é a chamada razão instrumental. Essa razão instrumental, pessoal, ela nasce nas ideias iluministas. Professor, o que é a ideia iluminista mesmo? No seu 8º ano, vocês viram lá as ideias iluministas, turma, que vão dar base para a Revolução Francesa.
E esses iluministas, por exemplo, eles irão surgir logo após o pensamento medieval, quando acreditava-se que na Idade Média foi um século onde a ideia de razão não existia, onde o conhecimento que era pregado lá era o conhecimento pautado na fé, lá da Igreja Católica, né? Só que agora esses iluministas, a razão instrumental, ela vai caracterizar-se pela utilização do conhecimento como uma forma de criar condição material, né? Para que esses seres humanos eles consigam até então levar adiante uma reflexão. E esse termo instrumental, por exemplo, que vai ser desenvolvido por Max Horkheimer, ele vai traduzir, ele vai utilizar para criticar a ideia da razão crítica. Professor, criticar a ideia da razão crítica? Pois é, pessoal, porque no entendimento do Horkheimer, a razão crítica, ela não necessariamente ela tinha que passar por um criticismo de fato, né? Porque a própria razão, ela já é crítica por natureza. Então perceba que há uma crítica da crítica, né? Então, porque a razão por si só ela já é crítica, tá? Ainda sobre a razão instrumental, o uso dessa razão, que é o pensamento, vai fazer com que, a partir de agora, os indivíduos entendam que saber é poder, que conhecer é poder. E essa razão instrumental vai promover um verdadeiro descontentamento no mundo, né? De forma que esse conhecimento humano ele possa agora modificar o contexto daquela sociedade. Ele possa agora, nessa sociedade capitalista no qual vivemos, possa traduzir num processo de manifestação, de transformação daquela sociedade. Então, o conhecimento é um meio para se alcançar a maximização das ganâncias dos benefícios financeiros. Então, esse conhecimento, ele me propõe, esse conhecimento, pessoal, ele traz para mim, enquanto indivíduo, um papel muito grande de transformação social. O outro é a razão cognitiva. Pessoal, a razão cognitiva ela é interessante porque, primeiro ano, se você fizer aqui uma analogia, ela vai ser contrária, por exemplo, de certa forma, à razão anterior, que é a razão instrumental. Ela tem uma visão mais cartesiana desse processo de entendimento, divide a mente em 3 domínios distintos, uma delas é a cognição, a volição e a emoção. Tá? Essa visão, essa razão cognitiva, ela é bem relevante na imagenzinha que vocês estão visualizando aqui embaixo. A razão cognitiva, ela perpassa, pessoal, pela fonte do conhecimento como verdade. No entanto, a mente como entidade interna independe do corpo, sendo fonte da razão, conhecimento e verdade. Essa mente, a partir de agora, só para vocês terem uma ideia, deixa eu só fazer um OBS aqui. Aqui vocês podem observar que o coração está arrastando a razão. Logo, essa razão cognitiva, ela não pode, por exemplo, filosoficamente falando, deixar-se levar por essa emoção. Tá? O correto nessa organização seria esse aqui puxando a emoção. Ou seja, aqui eu tenho a razão. Tá? A razão como entendimento de todas as coisas, como a fonte de conhecimento e de verdade. Tá? Ainda sobre o lazer, só para reforçar mais uma vez, eu tenho aqui o seguinte. O que é o lazer, pessoal? É um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade para repousar, divertir-se, desenvolver informação de forma desinteressada, tá? Ler um livro, participar socialmente de alguma atividade voluntária, estar livre para criar. Tudo isso aqui compõe a estrutura do lazer. Tá? Qual a importância desse lazer aqui, pessoal? A importância desse lazer para alguns, o lazer é considerado supérfluo. Né? Algumas sociedades, por exemplo, veem essa situação como relevante. Mas isso é verdade? Por que o lazer ele é essencial? Primeiro fator importante, os próprios animais, primeiro ano,
eles têm o seu momento de lazer. E qual é o exemplo que o material vem dando pra gente aqui? Vejam só, na perspectiva aqui dos animais, que além deles se divertirem, entreter-se, eles também acabam se desenvolvendo. Então, o lazer tem esse papel importante. Veja aqui, por exemplo, os filhotes de leão brincando de correr, pular, morder. Isso aqui, eles desenvolvem, por exemplo, a caça. Então, essa ação de lazer dos animais é muito semelhante à proposta de lazer que a gente também deve ter. Imagine, por exemplo, uma criança. Imagine quantas crianças agora na pandemia, pessoal, não estão tendo momentos de lazer. Já pensou como elas não estão atrofiando a sua proposta psicológica? Como elas não estão atrofiando um dos momentos mais importantes da vida da criança, que é o lazer, a brincadeira, né? O pular, o saltar, encontrar os amiguinhos. Essa é uma proposta muito importante dentro do contexto da filosofia, tá? E aqui eu destaquei aqui nessa tabelinha para a gente ter mais uma ideia, né? São atividades de lazer, ó, lazer. Ir ao cinema e depois do trabalho. Isso é uma atividade de lazer. Jogar um jogo de mesa numa sexta-noite. Isso é uma atividade de lazer. Jogar tênis no domingo. Isso é uma atividade de lazer. Agora veja interessante aqui, ó. Não são atividades de lazer. A excessiva prolongação no tempo de uma atividade. Por exemplo, jogar PS toda tarde, ou joguinho no celular, isso não é atividade de lazer para a filosofia. Isso não é, tá? Isso já é vício, né? Atividades que tenham gerado vícios como ludomania, né? Tudo que vai ocasionar você uma rotina oposta ao que vai te fazer bem, não é lazer. Você vai ficar condicionado, né? Esse condicionamento não é lazer. Já começa a provocar em você alguns distúrbios, correto? Então, atividades que impliquem uma competição que desvirtue a finalidade do lazer, né? Eliminando a satisfação, né? O descanso, você termina, tá ali, né? Como um torneio de tênis, isso não é lazer. Quando gera uma competição ou coisa parecida, já não é lazer, porque você vai gerar outro esforço e vai fugir do objetivo do lazer, que é repousar, provocar sensação de felicidade, enfim, tá? Então, pessoal, quais são as características básicas do lazer segundo do Mads Dyer? Essas características são caráter libertatório, né? O lazer resulta de uma livre escolha, liberação de obrigações, não pode ser algo obrigado. Caráter desinteressado, ou seja, inexistência de finalidade, ou seja, o lazer, você estar por estar, brinca, salta, joga, enfim. Caráter hedonístico, estado de satisfação, o hedonismo é o prazer, a satisfação, a felicidade. Caráter pessoal, ritmo natural, doutrina, que considera que o prazer individual imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Ou seja, esse caráter pessoal dentro do lazer, ele deve me fazer bem. Esse caráter pessoal dentro do lazer, ele deve provocar em mim, pessoal, uma estrutura de reflexão onde eu possa, por exemplo, provocar no meu eu, provocar no meu psicológico, provocar no meu corpo uma sensação de prazer e de felicidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a argumentação do professor Wellington, espero que vocês tenham compreendido essa aula, esse é o nosso último capítulo de filosofia, tá? Para a nossa prova da unidade. A partir de agora a gente vai ficar reforçando os conhecimentos para o simulado, que será dia 6 de abril, neste né? Só temos 15 dias praticamente, tá? E a nossa prova da unidade, beleza? Vamos para o exercício para vocês levarem para casa e entregar de hoje a 8. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.